Ele está no ar. Espero você. Publicar. Que seja o que Deus quiser. Então vamos lá, vamos começar oficialmente agora. Vamos começar oficialmente agora. Volta tudo, finge que a gente está começando agora. É bom que dê uns 5 minutinhos, dá tempo do pessoal ir entrando, né? E sentando, pegando um cafezinho. É isso mesmo. Tá, então, como a gente estava conversando, vamos voltar do começo para o pessoal pegar do começo. A gente estava comentando sobre o Janeiro Branco, né? Que é o primeiro mês do ano, né, volta ao trabalho, né, e falando exatamente sobre a importância, que fala sobre a importância da saúde mental no ambiente de trabalho, né? E casou muito bem com essa nossa primeira live, né, o tema coincidentemente, né, nem eu sabia que tinha Janeiro Branco, você sabia disso? Não, eu não sabia, porque eu também fico um pouco alheio dessas coisas das cores dos meses, porque para mim, especialmente esse agora, do Janeiro Branco, deveria ser todos os janeiros de todos os anos, né? A coisa do câncer de mama, do câncer masculino, não sei o quê. Eu acho que deveríamos ter um nível de consciência um pouco maior do que configurar no mês, naquele mês, alguma força, alguma energia. Mas ok, eu acho legal, são campanhas, eu acho que valem, e aí combinou, né, da nossa primeira live, e será, para quem escutar, para quem assistir isso em algum momento, é a primeira apenas de uma série muito longa de lives que a gente vai fazer para falarmos da saúde e da felicidade das pessoas nas suas vidas, nos seus ambientes. Com certeza. Sejam todos aí muito bem-vindos. Bom, como primeiro assunto, a gente está falando exatamente sobre o retorno ao presencial, né? E eu queria até trazer um dado interessante aqui, que teve uma pesquisa da Cato que mostrou que 69% das empresas brasileiras vão manter realmente o regime 100% em presencial agora, o regime presencial, né? E a gente está vendo realmente muitas empresas voltando ao presencial, até órgão público, né? Eu conheço uma galera que trabalha no setor público que estava 100% remoto e agora os órgãos estão mandando todo mundo voltar presencial, né? Só que teve uma pesquisa da Infomoney que revelou que 94% dos profissionais preferem pelo menos o modelo híbrido, né? Então, e tem muita gente, eu não sei se foi uma reportagem ou uma chamada que eu vi em algum lugar, falando que tem gente já pedindo demissão porque não quer voltar a trabalhar presencial. Então, a gente está vendo que realmente as pessoas estão muito resistentes a voltar ao trabalho presencial. Não sei se é só porque realmente o home office ele oferece muita facilidade, né? Mas aquela coisa, né? Um ambiente de trabalho, pelo menos eu nunca tive uma experiência muito boa em lugares presenciais que eu já trabalhei, né? Nunca tive a experiência de trabalhar no lugar realmente saudável, adequado. Eu sempre, ainda mais que eu já sou arquiteta, já sou cri-cri com essas coisas, já encontro defeito em tudo que é lugar. Então, eu nunca tive experiência de trabalhar num lugar saudável. Então, eu acho que essa resistência não é só porque em casa é mais confortável, mas porque, geralmente, o ambiente de trabalho já é relacionado a um lugar estressante, a um lugar que a gente não tem privacidade, há muito estímulo visual, acústico. Eu não consigo concentrar quando eu trabalho fora, né? Então, eu acho que a resistência é muito maior do que simplesmente, em casa é mais fácil. Eu acho que tem alguma coisa que a gente não está vendo. É bem legal esse assunto, essas leituras percentuais dos estudos e etc. Porque não dá para discutir com estudo, né? Você pode até questionar a metodologia que foi usada. Então dá para se perguntar assim, mas esses 69%, esses 94%, qual é a massa, né? A gente foram pesquisadas quais tipos de profissões e quais faixas etárias e etc. Dá para a gente questionar bastante coisa, mas fato é realmente uma coisa séria a ser considerada, né? É claro que, por exemplo, na indústria, aquela que não está robotizada ainda,
que depende do ser humano, não tem jeito de você participar de uma linha de produção na sua casa, nem híbrido. Você tem que estar presencial e ponto final, né? Então, isso já seria uma outra pesquisa, ou não poderia estar contida nessa pesquisa. Agora, quando você fala, né, do ambiente não ser um ambiente mais saudável, porque distrai, porque tal, eu comento algumas coisas já de longa data, que é assim, às vezes o empresário ou o executivo que tem uma ordem de fazer um ambiente de trabalho bacana, então tem lá um orçamento, ele busca fazer da melhor forma possível, né? Mas porque ele conhece, né? Exato, ele não conhece algumas coisas, como, por exemplo, você citou, a parte acústica, a parte da iluminação, né? Então, é muito comum você ver. Agora, o ser humano tem o seu padrão. A iluminação e a parte acústica, ela é boa, ela é saudável ou não para todo mundo, né? Então, quais são esses indicadores, quais são as recomendações e etc. Porque o cara vai gastar seu dinheiro, fazer um investimento num ambiente bonito, num ambiente charmoso, num ambiente confortável, né? Mas ele vai esquecer de detalhes. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para te devolver a palavra. Compraram, montamos, na verdade eu estava junto, então nós montamos, né, um ambiente onde caberiam, num andar do prédio, 500 pessoas. Era um ambiente grande para muita gente. Compramos 500 cadeiras. Quando eu vi a cadeira chegando, porque eu estava acompanhando a montagem do ambiente, porque eu ia fazer a gestão daquela operação, eu vi as cadeiras chegando e me chamou a atenção uma coisa. Compraram 500 cadeiras iguais. Aí eu perguntei, escuta, essas cadeiras são iguais? São para entre 70 até 80 quilos. Eu falei, então, mas e as pessoas que pesarem mais do que 80? E as pessoas porque não é difícil, né? Um homem grande, alto, forte, ele já pesa mais de 80 quilos fácil. Então, né, a pessoa que pesa um pouco mais, eu vou ter que contratar pessoas que pesem menos de 80 quilos? Então, eu já causei ali uma discussão bem interessante, que aponta nisso que você está dizendo, né? Então, às vezes, ou não raro, o executivo o empresário não tem realmente a leitura ampla. Deveria ter consultado ou ter perto dele alguém de facilities, alguém de ergonomia, um arquiteto especializado em algumas coisas e etc, etc, para aquele objetivo. Caso contrário, você vai aumentar esses percentuais que sempre existiram. Sim. Só que agora ele virou assunto. Pós-pandemia, isso virou assunto. Exatamente. Então, as pesquisas, os estudos vão mostrando esses percentuais malucos aí que assustam e são verdadeiros. Sim, exatamente. E só já que a gente está falando sobre dados, né? Tem mais um caso aqui, que inclusive mais um dado, né, para a gente discutir, inclusive, que foi um recorde histórico que a gente bateu em 2024, né? Brasil, pelo menos um levantamento do INSS mostrou que foram 472 mil afastamentos por transtornos mentais, por ansiedade e depressão, que representou um aumento de 68% em comparação a 2023. E que nós somos o segundo país do mundo com mais casos de burnout. A gente só perde para o Japão. Agora, olha a diferença entre o mundo corporativo do Japão, industrial, para o Brasil, né? Existe um abismo entre o Japão e o Brasil, mas, por incrível que pareça, o Brasil está logo atrás do Japão em casos de burnout, ansiedade, depressão, né? Então, igual você falou, é um problema que sempre existiu, só que a Covid, né, a pandemia e o isolamento colocou isso em evidência, porque como as pessoas começaram a ficar presas dentro dos ambientes, e eu digo até assim, como arquiteta, a gente percebeu que as pessoas começaram a se preocupar mais até com suas próprias casas mesmo, né? Antigamente as pessoas viam aquela coisa lá, aquela manchinha no teto, aquela cor da parede e não estava nem aí. Quando elas começaram a ser obrigadas a ficar ali 24 horas por dia, acordando,
trabalhando, até fazendo exercício físico no mesmo ambiente, elas começaram a, peraí, essa cor da parede aqui, eu já tô enjoada dela, não quero mais, já enjoei, aquela mancha ali tá me incomodando. Então, até o ambiente das casas, as pessoas começaram a se preocupar mais, né? Agora, você imagina um ambiente de trabalho que nunca teve uma preocupação, porque em casa, pelo menos, as pessoas tentam fazer alguma coisa que gosta, que agrada, né, e tudo mais. Se preocupa um pouco com o conforto. Mas no ambiente de trabalho, se não tiver uma lei, uma norma, as empresas não vão fazer, né? Então, nunca teve essa preocupação. E depois que a pandemia acabou, que as pessoas voltaram, igual estão voltando agora, né, ao presencial, muitas coisas terão que ser revistas aí, porque é uma coisa que só tende a aumentar, não vai diminuir. E se eu não me engano, 2025, é porque não atualizaram os números ali ainda, mas 2025 já quebrou o recorde de 2024 em afastamento e em licença de saúde mental, né? Não tenho dúvida. E a visão que a gente tem para o futuro, a perspectiva, ela não é muito boa. Ela é só... Está cada vez pior. Mas olha que curioso que você acabou de dizer. 2025 quebrou recordes de 24. Uhum. E em 2025 ainda estamos com híbrido e com remoto. Sim. Né? Quebrando recordes. Então, a equação, ela não é simples de ser analisada do tipo, o remoto causa tal resultado e o presencial causa outro resultado. Não, a pesquisa precisa ser melhor, mais aprofundada, para a gente saber de que mercado eu faço parte e quais são os indicadores que este mercado mostra e quais são as ações, as possibilidades e oportunidades que esse meu mercado permite que eu faça, né? Porque a coisa é assustadora de fato. Os números assustam, mas a gente precisa saber de que números a gente faz parte dentro do contexto dos números, né? Uhum. Então, por exemplo, a Forbes, ela publicou fez um levantamento mostrando que, olha outro número assustador, 91% dos funcionários insatisfeitos com a obrigatoriedade que a gente vê no final do túnel de retorno ao presencial, né? Então, a insatisfação, ela é bem grande, ela é maior, né? Mas para qual público? Um público que é obrigado a trabalhar no presencial. Então, é aquela velha história. E 73% já estariam procurando outro emprego por causa disso. Olha só. Agora, olha que curioso. Procurar emprego é uma coisa. Pedir demissão, que foi o indicador que você falou lá no começo, é outra coisa, é outro momento. Já foi o ato, já aconteceu. Ato, né? A empresa já perdeu aquela pessoa. Então, agora olha que curioso. Olha como é que é a interpretação do executivo, que é o meu ambiente de trabalho, né? Uhum. O executivo me responde assim: olha, tem gente que eu até quero que vá. Porque o mercado tem muita gente procurando emprego. Então, não tem problema. Porque eu não posso fazer nada de diferente. E eu também não quero gastar meu dinheiro, meu tempo com isso. Olha a mentalidade de quem está tomando decisões. Uhum. Então, essa pessoa tem razão em pensar dessa forma? Ela tem uma opinião baseada numa realidade que é a história dela. Sim. Que precisa ser respeitada. Agora, é muito importante que a gente aproveite esse momento, e esse é um dos motivos pelos quais nós dois estamos aqui, né? A gente vem conversando, aí surgiu a ideia da live e desses movimentos que a gente está começando hoje, a gente está só começando, né? Que é justamente aumentar a conscientização das pessoas, tanto do empresário, do executivo, do C-level que toma decisões ou influencia decisões, e etc., no que diz respeito a perder conhecimento, porque o funcionário que se demite ou que é mandado embora, enfim, ele leva com ele conhecimento, e etc., etc. E é muito caro, é oneroso você repor, você reconstruir, né? E quando o empresário me fala, mas deixa embora, porque tem muita gente que eu quero que vá embora, né? Eu digo, mas não são só esses que vão.
E Os se bons esses também que você vão. quer que vá, ficam. E aqueles que você não quer que vá, vão. Porque não dá para Exatamente. controlar isso. Não é uma equação matemática. Não é uma decisão racional controlada, né? É algo que está na vontade e no desejo dos outros. E mais, aquele que não se demitiu ainda, mas está com desejo de se demitir, Ganha coragem. o que ele está esperando, na verdade? A oportunidade, porque a hora que bater na porta dele a oportunidade, que ele conseguiu uma entrevista, que ele conseguiu ser contratado por uma outra empresa, ele diz assim, tchau, muito obrigado. Exatamente. E acabou. Então, o tal do buraco é mais embaixo. Exatamente. A gente precisa despertar agora um nível de consciência em quem decide ou influencia a decisão, para que haja atitude coerente com os fatos. É fato a doença psicocomportamental. É um fato. Né? É um fato Sim. que o home office ou o híbrido trouxe vantagens em muitos aspectos, que a gente vai falar mais para frente sobre eles. São fatos, contra fatos não tem argumento. Então a gente tem que aprender com isso tudo para saber jogar esse jogo. Exatamente. Né? Porque é um jogo isso, é dinheiro que eu já investi, que eu não quero investir novamente, até porque foi investimento. Aquele profissional que não está bem, não está performando, não está apresentando resultado, ou eu reciclo, se é que eu já não tentei, ou eu troco. Faz parte da rotina de qualquer tipo de empresa ao longo do tempo. Né? Sim. Então, esse é um jogo bem rico de detalhes que a gente está aqui para ajudar. Não, e sem falar que a gente estava falando sobre reposição de funcionário, né? Que às vezes o CEO lá fala, eu prefiro que vá embora mesmo e tal, tudo bem. Mas igual você falou, e o custo de repor essa pessoa, né? Porque eu estava vendo um levantamento que o custo chega a custar 2 vezes o salário anual de cada pessoa que vai embora. Sem falar que ele leva mais ou menos uns 2 anos para conseguir, de fato, produzir com a mesma capacidade, né? Com performar 100%, porque a curva de aprendizado é longa, a pessoa às vezes vem com vícios de outra empresa, aí tem que se acostumar com outro tipo de processo, outra cultura, né? Então demora um pouco, né? E se chegar nesses 2 anos a pessoa ainda não gostar do ambiente, ainda não se sente bem, quiser ir embora também, ele vai ter mais 2 anos de custo, né? É isso. A pessoa que vai chegar para substituir aquela que foi embora, nada garante que ela também não vá ficar, que ela também vá ficar. Exatamente. Ela também pode falar assim, não gostei, vou embora. Não gostei, exatamente. Então é complicado, assim, ele vê, né, só o lado da pessoa indo embora, mas será que ele está vendo o custo por trás disso tudo, né? O custo que está tendo? Eu não sei se ele está pensando muito nesse lado aí do dinheiro que ele vai gastar, porque quando a gente apresenta uma proposta de melhoria espacial, eles ficam com a mão de jeito, né, para não gastar, mas na hora de ficar pagando para substituir funcionário, dar treinamento, pagar a empresa de recrutamento, aí ninguém reclama do custo, né, quando tem que substituir alguém, ninguém reclama. Olha, tem mais estudos, né, bom, estudos não faltam, né, Então tem um estudo que trata de uma questão que eu achei muito curiosa, que é o percentual de mais ou menos engajamento. Porque engajamento é um termo que também potencializou pós-pandemia, né? É um indicador que as pessoas, as áreas tentam medir, cada uma com um critério, não há ainda um critério muito bem estabelecido para isso, e etc. Mas tem aí uns indicadores. Aí tem um estudo, que é um estudo brasileiro, inclusive, baseado no pessoal da FGV, que diz que o modelo presencial tem 12% menos engajamento comparado a quem trabalha no híbrido. E a explicação que a pesquisa mostra é que o presencial forçado gera ressentimentos. Ah, que charmoso! E por que ressentido? Porque é do humano, é ser humano. Nós estamos falando de seres humanos e todos nós ficamos sentidos ou ressentidos, né? Isso acontece na vida de qualquer um, em qualquer ambiente,
mas aqui a pesquisa é no trabalho. E o híbrido gera gratidão e autonomia. Olha só. Então, olha que curioso. Mais distante fisicamente do líder, eu fico grato e a minha autonomia deve, então, porque não mostra na pesquisa, mas deve, né? Não adianta nada ser grato e feliz e autônomo se eu não der resultado. Então, exatamente. O híbrido gera gratidão, autonomia, né? Um ambiente mais saudável e com resultados. Olha só. Que legal! Como isso é bacana. E a gente sempre acha que não, né? A gente acha que o presencial... Não, tá todo mundo ali fisicamente se vendo. Mas olha a curiosidade que eu vi nesse indicador. O híbrido mostra isso. Ou seja, o híbrido não é 100% home office. O híbrido é um tantinho presencial e um tantinho home office. Então, eu acho o modelo híbrido, quando cabe, né, naquela função que cabe, eu acho particularmente o híbrido uma boa sacada. Eu também acho. Várias coisas que podem acontecer ou devem acontecer no modelo híbrido, né, que diminui custos operacionais, que dá ganho de tempo para todo mundo, especialmente para aquele que depende de condução pública. Numa cidade grande, por exemplo, eu estou falando de São Paulo. Então, São Paulo é o top do top da porcaria que é, né, o tempo jogado fora para você ir de um ponto A ao ponto B. Então, tem muita gente que toma 2, 3 conduções. Ah, mas é tudo integrado em São Paulo. Sim, mas é longe. Ah, mas demora do mesmo jeito. Brasília também não está muito atrás, não, viu? Brasília, então, o povo também sofre. Pois é. Então, você joga fora 1, 2 horas de manhã, 1, 2 horas à tarde, né, no final do dia, para poder fazer o presencial. Aí, quando você fica em casa, você está no modelo híbrido, você fica em casa, você fala assim, a pessoa trabalha, então, mais 2 ou mais 3 ou mais 4 horas? Não. Ela dorme mais. Ela dorme melhor. Come melhor, se alimenta melhor. Né? Ela vai no próprio banheiro para usar o próprio banheiro. Ela tem o seu cachorro, o seu gato, o seu pet. Ela, não sei, ela tem lá... Ganha mais horas do dia. Igual você falou, tem o pet, ela faz uma pausa ali de 15 minutos, vai fazer uma caminhada, melhora a circulação, melhora a cognição dela. Fiquei bravo com alguma coisa. Você dá uma saída, desce, ou vai andar na calçada, vai no supermercado, aproveita e vai na farmácia comprar seu remédio, eu não sei, né? Mas você deu aí um exemplo que me fez lembrar de um cliente que eu tive, onde eu tinha dentro do meu cliente uma equipe que era minha. Então, eu tinha uma equipe terceirizada por esse cliente, que é uma empresa de tecnologia chinesa. E eu tinha, no ambiente deles, lá em Campinas, eu tinha ali, sei lá, 20, 25 pessoas. E a primeira vez que eu fui visitar a minha equipe durante o horário de trabalho, eu cheguei lá para almoçar com os meus clientes e eu fui direto para o almoço. Almoçamos. Depois eles me levaram para conhecer as instalações lá, porque lá era um ambiente que tinha fábrica junto. Qual não foi a minha surpresa? Quando eu cheguei no andar, onde a minha equipe trabalhava, e o andar inteiro estava apagado, as luzes estavam apagadas, tinham quase nenhuma iluminação, né? Não era tudo escuro, porque tinha janelas e era dia, então tinha lá, era uma claridade relativa. E ele abriu a porta para me mostrar o ambiente. E eu vi que estava meio escuro, e não tinha ninguém, portanto, lá. Aí ele falou assim, tá todo mundo aí. Eu falei, não tá vazio aí. Aonde? É que os chineses, eles têm um hábito de pós-almoço tirar um cochilo. Sabe aonde? Debaixo da mesa. Então, faz parte do mobiliário dos escritórios, um colchonete. Um colchonete. Olha, um colchonete, só, o funcionário estende o colchonete debaixo da própria mesa, recolhe a cadeira, deita e tira um cochilo. E a minha equipe estava no meio daquilo. Que maravilha! E é uma maravilha. Você não quis se juntar, não? Falou, dá licença, arruma um lugar aí para mim. Foi um comentário que eu fiz. Eu também quero brincar disso, porque depois do almoço, dá aquela vontade de tirar um cochilinho, né? Total. E se você está em casa, você tem todas as condições de tirar esse cochilinho na sua própria cama, no seu sofá, enfim, sei lá, né?
Assim como algumas empresas promovem isso, mas isso que eu estou te contando é desde antes de pandemia, isso é bem lá atrás. Então, olha que curioso, ou que curiosas, que são as possibilidades do empresário se conscientizar de que ele pode fazer um investimento mais inteligente. Sim. E de fazer com que o funcionário também tenha gratidão e autonomia, também tenha tesão, tenha prazer em trabalhar no ambiente corporativo, exatamente, desde que ele encontre ali alguns itens que ele tem em casa. Então, é tudo, na minha modesta opinião, uma questão de negociar, uma questão de abrir a pauta para conversar sobre o assunto, mas no detalhe, não é uma pesquisa simples dizendo quem gosta, quem não gosta, quem prefere, quem não prefere. Não, eu quero saber o que é que precisaria ter para poder tê-los, se a empresa entender que, por algum motivo, quer ou precisa o presencial ou o híbrido ao invés de um home office, por exemplo. Né? Porque é uma conversa tão rica, sim, tanto é verdade que se a gente bobear aqui, a gente vai virar a noite conversando sobre isso. Ainda mais a gente que fala pouco, né, Edson? Pois é. Mas esse negócio que você falou aí de criar um ambiente, que a empresa cria um ambiente em que as pessoas participem das soluções, ajudem a criar soluções, me lembra um conceito que a gente estuda na arquitetura e no urbanismo, que é muito interessante. Eu não sei se você já observou que algumas cidades têm alguns bairros que são totalmente depredados, que é tudo quebrado, a calçada quebrada, aquela praça com banco, tudo quebrado, tudo mal feito, as fachadas feias, não sei o quê. Que inclusive remete a uma outra teoria, aquela teoria das janelas quebradas, mas isso traz uma outra coisa muito mais profunda. Existe que é até um conceito da psicologia, que se chama, que é o pertencimento. Quando a gente sente que a gente pertence no ambiente, e como que isso se dá? Quando você se vê ali, quando você se vê refletido naquele ambiente, né? E nas cidades a gente vê isso porque quando as características físicas de uma cidade ou de um bairro, quando as pessoas não conseguem se identificar com aqueles aspectos, elas não cuidam, então elas vandalizam. E aí elas começam a depredar tudo, e aí passam a não querer circular ali. E isso gera um problema urbano terrível, porque você começa a depredar as fachadas, os edifícios passam a não querer cuidar tanto das fachadas, quem mora ali ou aluga sala, loja, começa a ir embora, aí o prédio fica sem dinheiro para poder fazer a manutenção. Enfim, vira um problema de crimes, vira uma coisa horrível. Tudo porque as pessoas não se identificam com aquele lugar. E quando você se identifica com o lugar, você cuida, você zela, você protege, você frequenta, porque um lugar legal, um bairro legal, uma rua gostosa do seu bairro, você vai querer passear, caminhar, você vai até a esquina, vai no cafezinho, volta, né? E o urbanismo nada mais é do que arquitetura em larga escala, né? E o ambiente é uma arquitetura em micro escala, que é quando a gente fala de arquitetura, a gente fala de edifícios, né, como um todo. Mas tudo isso se conecta, né? E ainda falando sobre a gente falou sobre o modelo híbrido, né? Que a pessoa vai para o trabalho ou trabalha em casa. Isso pega muito bem porque geralmente as pessoas, o meu trabalho tem isso, você provavelmente deve ter, a gente nunca executa um tipo só de tarefa. A gente sempre tem uma tarefa que é mais de concentração, mais analítica e tal, e um tipo de tarefa que é mais mecânica, mais tarefa do dia a dia ali, sei lá, responder um e-mail, né, alguma coisa assim, que são tarefas que não precisam de tanta análise, tanta complexidade, né? E o ambiente de casa, por exemplo, por ele ser um ambiente que a gente tem mais controle, que a gente se sente mais seguro, tem maior previsibilidade, é melhor para a gente trabalhar com essas atividades que a gente chama de deep focus, né, que são atividades de muita concentração. E quando a gente precisa de maior interação, quando você vai fazer uma atividade um pouco mais mecânica, que nesse tipo de atividade, sim, a gente precisa de um pouquinho mais de estímulo no ambiente, aí a pessoa pode ir para o escritório para trabalhar, para interagir mais, para engajar mais. Então, é o equilíbrio perfeito ali, né, entre os ambientes para cada tipo de atividade. Isso que você acabou de falar requer inteligência estratégica. Sim. Né? Por quê? Porque isso não é só a inteligência.
sim, sim, não, não, 1+2, 1+2 dá 3, acabei de inventar. Né? Não, a inteligência tem que ser estratégica. Sim. Não é porque numa empresa tem 100, 200 mil pessoas. O que cada uma delas, o que cada equipe faz? Exatamente. Como é que separar elas... as atividades. Né? Como é que elas fazem? Então, no momento em que for mais importante ou a função que exige mais concentração, ou que naquele momento é mais importante, etc., tem que ter um ambiente para essa função acontecer da melhor forma dentro da estrutura corporativa para quem é presencial. Sim. Se não, a pessoa precisa encontrar isso no ambiente onde ela quer trabalhar. Então, porque tem gente que quer o híbrido, por exemplo, mas ela não fica em casa. Eu conheço muita gente que faz o híbrido ou até o home office, né? E vai para fora. Eu já vi gente trabalhando em cafeterias, em cowork, em ambientes de cowork de shopping center, e etc, etc. Onde tem internet? Eu só preciso de internet. A pessoa vai para lá. E você vê gente muito concentrada. Sim. Sabe? Vendo pessoas passando por ali, para lá e para cá, com o fone no ouvido, com o computador, fazendo reuniões. Deixa eu te dar um exemplo. Que me seduziu demais e virou um sonho de consumo para mim. Eu faço muita mentoria pelo virtual, à distância. Muita. E um dia, estava eu viajando fora do país, num daqueles trens que voam, sabe trem que anda a 300 por hora? Né? Eu estava num deles. E, para minha surpresa, de repente eu estava ali, uma pessoa que estava comigo e um outro casal de amigos, e de repente eu vejo subir, o trem parou numa estação, de repente subiu uma pessoa, que eu vi que era um executivo pela roupa, ele se sentou de frente para mim, na poltrona um pouquinho distante, de frente para mim, e ele teve um ritual ali, tirou o blazer, pendurou no cabideiro ali, no mancebo, sei lá o nome daquilo, e tal, se sentou, abriu a mesinha, abriu o notebook, botou um fone de ouvido gigante nos ouvidos e começou a conversar. E eu percebi que ele não estava ouvindo uma música enquanto ele digitava. Não, ele estava interagindo com alguém. Eu me levantei, pedi licença para as minhas pessoas ali, me levantei, passei por ele, porque eu queria, na volta, ver o que tinha na tela dele. E na tela dele, ele estava numa conferência, ele estava numa videoconferência. Olha só. Dentro do trem. Em alta velocidade, com uma taça de vinho. Ai, que delícia! Do lado, no trem em 280 km por hora, o vinho nem se mexia. Imagina a minha frustração por eu não ser aquele cara. Eu falei, um dia eu quero ser. Você não viver isso no seu dia a dia. Porque o trem em São Paulo até tem qualidade, mas não tem essa qualidade. Não tem vinho, não tem vinho. Não tem vinho, não tem nada, né? Enfim, então, eu fiquei imaginando o quanto que esse cara estava produzindo ali, porque eu me vi nele, eu falei, puxa, eu viveria dentro de um trem para fazer essa função, não todas, mas essa função de fazer algumas sessões de mentoria à distância, que eu já faço em alguns lugares, eu também farei dentro dos trens. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Então, olha até onde vai as possibilidades ou a possibilidade da gente criar, inovar, inventar as coisas para performar com qualidade e dizer assim, estou feliz. Sim. Porque é a última, é a penúltima linha, né? A última linha é o dinheiro. Mas a penúltima linha é a felicidade de você estar fazendo o que você ama, o que você sabe fazer, o que você é bom, etc. Né? O que você é reconhecido, inclusive, e tal. E eu fiquei imaginando, o cliente dele deve falar, onde é que você está, mentor? Ele fala, num trem, indo de tal cidade para tal cidade. Eu falei, meu pai, eu quero isso, Papai do Céu, de Natal. Me dá de Natal? Só isso, né? Por favor, nunca te pedi nada. Só isso, não quero mais nada na vida, só isso. Ai, gente, mas é engraçado mesmo que tem pessoas que conseguem se concentrar
num lugar totalmente caótico, né? Eu estava lendo um livro falando sobre que fala sobre psicologia ambiental, né? E ele falava sobre isso, assim, que ele, o autor, né, falava, nossa, eu consigo tranquilamente escrever um livro inteiro sentado numa cafeteria cheia de gente passando para lá e para cá e tal. Esse sou eu. Mas tem gente, pois é. Eu, por exemplo, não consigo. Se eu tiver que me concentrar para fazer qualquer coisa, eu preciso estar, assim, num lugar completamente ermo, assim, sem barulho, sem nada na minha frente. Até quando eu preciso me concentrar, eu saio até de perto da janela, porque eu me distraio muito fácil, eu olho as coisas lá fora, né? Até o tipo de música que eu preciso ouvir é muito diferente, assim, tipo, quando eu tô criando, eu ouço um tipo de música, quando eu tô fazendo um serviço mais automático, eu ouço outro tipo de música, mas porque as pessoas são diferentes, né? E porque cada serviço também, claro, cada tipo de serviço é diferente, né? Inclusive é um erro que as empresas elas cometem muito quando elas vão criar os ambientes de trabalho delas, é achar que todo mundo trabalha igual, né? Então ele quer criar o mesmo ambiente para um programador e analista, que são pessoas que precisam de silêncio absoluto, como eu preciso, por exemplo, quando eu estou criando, que é um ambiente completamente controlado, sem estímulo e tal. E ele quer colocar essa galera junto com o pessoal do marketing, da venda, que está falando toda hora, que está fazendo videoconferência, que está fazendo brainstorm, que está falando no telefone. Gente, isso é o caos, assim. É um atrapalhando o outro, né? Os dois não vão conseguir coexistir no mesmo ambiente, né? Eu acho, e é um problema que esse conceito do open concept, né? Do escritório de conceito aberto, que é super moderno, que é jovem, que é não sei o quê, acabou com essa produtividade dessas equipes, né? Tem um estudo da Steelcase, né, que inclusive eles chamaram isso de custo de alternância, alguma coisa assim, que falava que quando nós somos interrompidos, que a gente está num momento ali de foco, e que nós somos interrompidos, esse ciclo é cortado, a gente leva 23 minutos para conseguir voltar ao mesmo nível de foco que a gente estava antes. E eles levantaram que no escritório de conceito aberto, essas interrupções elas acontecem a cada 11 minutos. A pessoa não consegue trabalhar. E eu já trabalhei em ambiente de conceito aberto e, gente, era o terror. Eu não consigo me concentrar. E a gente fica parecendo que é incompetente, né? Que não consegue fazer nada, que trabalha mal. Gente, pelo amor de Deus. As empresas têm que aprender a separar os ambientes, tem que aprender a entender o que cada pessoa faz, o que cada função faz, qual a necessidade de cada pessoa, e saber que tipo de ambiente físico essas pessoas precisam, porque não dá para juntar todo mundo ali, botar toda a maçã na mesma cesta, porque não vai dar certo. Olha que curioso que a gente está conversando aqui. Qual é o conceito do cowork? O cowork, ele nasceu do jeito que a gente conhece, mais ou menos no começo dos anos 2000. 2004, 2005 surgiram as primeiras estruturas tradicionais de cowork como a gente conhece agora. Lá, então, já tem uns 20 anos, então que eles já existem assim. Só que, veja só, no final do século XIX, vou até ler aqui um rascunho que eu fiz, porque é muito interessante. No final do século XIX, início do século XX, artesãos e profissionais independentes já dividiam locais de trabalho de forma informal. Olha que curioso. No início do século XX, arquitetos, aí citam alguns nomes, a pesquisa que eu pesquisei aqui, introduziram o conceito do open office, com ambientes amplos e compartilhados. Eu não acredito arquiteto fazendo coisa errada. Olha isso. Né? Eu não acredito que seja para fazer todos os tipos de funções de um arquiteto. Porque eu entendo, eu não sou arquiteto, mas eu vejo perfeitamente o que você falou sobre você mesma. Há momentos em que o teu tipo de trabalho requer uma altíssima concentração. Sim. E aí não adianta. Você tem que ter silêncio, você tem que ter uma música ambiente, se você gostar, você tem que ter coisas que te inspirem
e te dê condições dessa concentração chegar. Mas, talvez outras funções não, e talvez seja isso que esteja contido aqui no estudo. E foi a partir de 1950, quer dizer, 75 anos atrás, que os escritórios próprios se tornaram símbolo de status. Ou seja, em 1950, as empresas começaram a falar assim, não quero mais compartilhar nada. Eu vou investir no meu próprio escritório, no meu próprio ambiente, no meu próprio galpão, eu não sei, mas na minha própria estrutura. Aí veio, no começo do século agora, o conceito de coworking. Eu tive já experiências muito práticas, eu estava lá dentro, de alguns coworkings aqui em São Paulo. E olha o que eu vi. Da mesma forma que eu mesmo, em 97, vendi uma ideia para uma empresa no Rio de Janeiro, e nós implantamos lá o conceito de escritório aberto, mas era numa única equipe, era uma área específica, e era uma equipe, era grande, mas era o mesmo assunto, então não tinham ali características muito diferentes, mas enfim. E teve lá um resultado positivo. Agora, eu tive algumas experiências, estou tendo algumas experiências com coworking. E o que acontece dentro do coworking? Mistura todo Várias pessoas de várias empresas diferentes estão compartilhando o mesmo ambiente. Operacionalmente, em algumas bancadas em que são PAs, né, postos de atendimento, postos de trabalho, lado a lado, literalmente lado a lado, né? Mas são pessoas que não se conhecem, não se falam, não são de empresas diferentes. E as salas de um coworking, as salas isoladas, as paredes são de gesso. Tudo de vidro. Ou de gesso. Ah, tá. É drywall. E aí, o que é drywall? É aquela coisa que se você respirar, mas se você espirrar, o vizinho diz saúde para você. Ouve. Né? Ele grita saúde lá da sala ao lado, porque é muito fino. E por que funciona o coworking? Porque a gente não quer atrapalhar o coleguinha, a gente não pode atrapalhar a outra empresa. Então, o que eu estou falando nessa hora? Eu estou falando de consciência. Então, é natural da conscientização humana onde é que eu estou. Então, quando a gente alcançar o nível de consciência, como em alguns países a gente já tem isso, né? O nível de consciência onde não importa quem está do meu lado, tem alguém do meu lado, eu vou fazer silêncio, eu vou falar baixo. Se eu tiver que falar um pouco mais alto, porque a pessoa não está escutando, porque eu estou falando, não sei, por algum motivo, eu me levanto e vou para um outro ambiente onde eu possa falar um pouco mais alto ou falar mais alto. Por quê? Porque sou eu que estou vivendo aquela situação, os demais não. Então, quando eu estou falando dos meus coleguinhas da mesma empresa, a gente se sente mais à vontade para falar mais alto, nem percebe, e etc. Mas quando você está do lado de alguém que você não conhece, que está concentrado trabalhando num outro assunto que você nem conhece, nem a pessoa, nem a empresa, nem o assunto, óbvio, né? E tal, naturalmente, por nível de consciência, e aí eu não estou falando nem de educação, é uma consciência meio que automática do ser humano. A gente se comporta de uma outra forma. E por isso que o coworking deu certo. Porque é inquestionável o coworking. O coworking é um sucesso, né? É um bom negócio, e etc. E por quê? Porque o usuário assume essa condição. E muitas empresas, depois de pandemia, começaram a pensar e investir em coworking. Eu mesmo recomendei para algumas empresas do meu relacionamento, uma delas é a minha própria contadora, que ela falou assim para mim, Edson, meu escritório, minha empresa sempre foi numa casa grande de, sei lá, 10 cômodos, porque eu tinha que guardar muito papel. Aí agora é tudo digital, sobrou espaço. Hoje é tudo digital, tem espaço sobrando no meu escritório. Eu digo, então, é alugado? É alugado. Então, devolva e vá para um coworking. Né? Por quê? Porque o ambiente já está limpo o tempo todo, tem ambientes saudáveis, tem empresas lá dentro que podem virar seus clientes e por aí vai. Tem um monte de pontos positivos, né? E você pode fazer híbrido, não precisa ir todo dia para o coworking. Vai pois um dia para cada área.
É isso que eu ia comentar. Eu acho que o coworking ele funciona porque ele dá uma coisa que nenhuma empresa dá, independente se você trabalha presencial ou home office, que é liberdade e flexibilidade. No coworking você escolhe se você vai. E outra, eu posso chegar às 9h30 ao invés de chegar às 8 horas. Eu estou pagando aquele espaço ali, entendeu? Não, e outra 24, coisa, você pode trabalhar em qualquer horário. Pois é. Então, assim, eu tenho liberdade, eu tenho flexibilidade. Eu sei que se eu chegar às 9h30 ao invés das 8, eu vou ter que trabalhar até 7h30 da noite. Tudo bem, mas eu escolhi. Eu sei que eu produzo melhor a partir das 10, né? Então, dá uma liberdade, dá uma flexibilidade maior. E esse fenômeno que você citou, né, de que as pessoas, parece que elas se comportam melhor, é o fenômeno da inibição. Quando a gente está num ambiente onde a gente, como assim, não conhece muita gente, não conhece ninguém, e geralmente esses coworkers também, eles dividem o espaço físico, a mesma bancada, ali, o mesmo espaço, isso gera realmente um pouco mais de inibição. E quando a gente está mais inibido, a gente tende a se comportar melhor. Isso é uma coisa que, quando eles criaram esse conceito do escritório de conceito aberto, foi, assim, ao mesmo tempo uma coisa positiva, mas eles, digamos assim, deram um tiro no próprio pé. Porque a ideia do conceito aberto, quando ela surgiu, foram por dois motivos. Na verdade, a ideia principal era economizar dinheiro. Porque os escritórios de conceito aberto, você não precisa criar parede, né, criar salas com mobiliário diferente. É um galpão só, um monte de mesa e fica todo mundo ali. Inclusive, eu estava lendo um artigo sobre coisa de conceito aberto que diz que ele foi criado na época do nazismo. E se você for ver realmente aqueles filmes, né, onde mostra o partido nazista, aqueles prédios antigos, aquele monte de gente trabalhando uma mesa separada da outra ali, porque eles queriam ver todo mundo. Por quê? Inibição. As pessoas se sentem vigiadas, então elas ficam ali trabalhando direitinho, bonitinho. Só que essa inibição, tudo bem, as pessoas se comportam bem? Se comportam. Só que isso gera um senso de invasão de privacidade horrível. E as pessoas se sentem muito expostas. E por que a interação cai no ambiente de trabalho? Porque quando a gente sente que a gente não tem privacidade, que a gente não tem controle sobre o nosso território, a gente tende a se isolar. A gente tem que criar uma proteção no nosso ambiente. Por isso que natural, você vê esses ambientes, né, de conceito aberto, todo mundo na mesma mesa, na mesma sala, todo mundo com aquele fone gigante ali, porque não é só porque ele quer ouvir música e não é só porque o barulho incomoda. Às vezes a sala nem é tão barulhenta assim, mas é porque isso dá uma sensação pessoal de controle, de isolamento. Não, eu estou me isolando, estou no meu ambiente aqui. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? A inibição, por um lado, ela é boa, mas quando você tem ela, por exemplo, num ambiente onde você precisa de concentração, porque as pessoas não falam alto, né? As pessoas respeitam o espaço das outras, aí isso é legal. Mas aí, quando a gente está falando de um ambiente onde realmente a gente faz atividades mais mecânicas, de venda, de falar ao telefone, aí a gente precisa de um ambiente separado desse outro setor, com isolamento acústico, né? Não só isolamento do setor, isolamento acústico, mas tratamento acústico no setor, para que o som não se reverbere para outros ambientes, né? Para outras áreas. Então, é uma coisa, é muito sensível, assim, são muitas questões assim que tudo bem as empresas não saberem, porque isso não é uma coisa que está em domínio público, não é um conhecimento que está em domínio público, tudo bem, mas não é desculpa a empresa que estiver assistindo isso agora saber e não aplicar a solução que resolva, porque agora eu não aceito mais não. A gente só pode ser vítima uma vez. Olha que legal. A gente está se aproximando conduzindo essa conversa para falarmos de uma coisa muito importante para quem não pode fugir mais desse assunto. Uhum. Dinheiro. Sim. Né? Porque as pessoas falam assim para mim, acredito que falem para você também. Ah, mas quanto custa isso? Ah, mas é que custa tanto. E o empresário, e o C-Level, e o influenciador de decisões, ele precisa aprender a lembrar, ele precisa lembrar e aprender a usar o conceito de investimento. Sim. Porque eu só escuto os caras falarem, mas quanto vai custar isso? Qual é o risco que tem?
né? Quando é que tem o retorno, né? Dá para medir o ROI? Por aí vai. E as pessoas falam assim, mas olha, você já percebeu que a gente não está falando de gastar dinheiro ou de custo de algo? A gente está falando de investimento? Porque quanto mais você investe com inteligência estratégica, mais as pessoas vão gostar de ficar aqui. Né? Então, só para te dar um exemplo, aí você explora isso, porque eu sei que você tem bastante coisas para colocar. Eu assumi uma diretoria de uma empresa onde tinha muitas mulheres trabalhando. Tinha muita gente, metade do time era de mulher. O que acontece com as meninas? 2 ou 3 ou 4 ou 5 dias por mês, elas têm algumas dificuldades que nós, meninos, não somos capazes de imaginar. A gente sabe tudo que se fala a respeito, mas a gente não é capaz de imaginar o que é na prática. E alguns de nós, bom, nem quero falar. Deixa aqui, né? Mas, fato é, as mulheres, elas têm dificuldades nesses dias de cada mês. E aí, cada uma reage de uma forma. Algumas ficam mais assim, as outras mais assado, e etc, etc. E não tem regra. Apesar disso chamar regra, né? Mas não tem uma regra que uniformize tudo isso. E aí, um dia, eu fui analisar os números daquela empresa, daquela equipe que eu estava herdando, e eu vi que o performance das mulheres nesses dias era bem ruim, e era pior do que o normal, né? Era pior do que o normal e bem ruim. Era bem pior do que o normal. E havia os indicadores de absenteísmo, os indicadores de atraso, ou de atestados médicos liberando 1 ou 2 ou 3 dias, aquela coisa toda que a gente sabe como funciona. E eu pensei assim, como é que eu vou lidar com isso? Porque eu tenho metade do meu time é tudo mulher. E eu, particularmente, prefiro trabalhar com elas. Fiz uma sugestão lá, vou resumir aqui, um dia a gente pode até explorar mais esse assunto, se você quiser. E se a audiência também pedir. A gente destruiu um espaço que era mal aproveitado e construiu um espaço para as mulheres nesses dias. Olha só. E que, claro, que funcionava todo dia, porque todo dia... Sim, tem muita mulher todo dia. Algumas mulheres que estavam naqueles dias e tudo mais. Muito bem. O turnover, o absenteísmo, os atestados e mais, e principalmente, as indicações das meninas e dos meninos que indicavam amigos e indicavam a amigas para virem trabalhar na minha empresa. Olha só. O RH reclamou, falou assim, eu não tenho mais que procurar currículo, porque eu tenho tanto currículo de indicação, que são os melhores que tem, né? E tudo por quê? Porque as mulheres, nesses dias, elas não querem mais faltar, elas querem vir. Porque na hora em que dá a cólica, em que está desconfortável, em que tem aquele pico, sei lá, elas pegam o computador, vão para aquela sala, deitam no sofá, colocam a bolsa d'água nas costas ou na barriga, cada uma bota a bolsa d'água quente onde prefere. E até nisso vocês são diferentes. Né? E bota o computador no colo e trabalham. O desempenho destes dias está quase melhor do que o do dia normal. Olha só, que fica mais confortável. Olha como os indicadores nos esfregam na cara a diferença de custo e de investimento. Porque o meu presidente brigou comigo nessa época, quando ele falou assim, você vai fazer isso? Você vai gastar o dinheiro do orçamento para não sei o que lá? Olha como ele falou. Eu estou investindo, por quê? Porque o performance delas, os outros indicadores, vão me recompensar. Sim. E deu no que deu, virou case. Sabe? Então, são essas coisas que eu gosto de comentar, porque são exemplos vividos, são práticas,
que mostraram não só o exemplo, né, que pode até não dar certo em todos os lugares, mas a forma de pensar. Eu estou pensando como investimento. Investimento vai retornar se for inteligente, se for estrategicamente planejado. Sim. Né? Agora, bola é sua, se vira. Você vê como um investimento pequeno, né? Porque você fez o quê? Uma salinha ali, né? Foi pequeno, né? E olha a recompensa que você teve, né? Em números, tem números, mas em satisfação pessoal das pessoas também. E com certeza elas deviam começar até se esforçar mais para poder trabalhar, para não ter o perigo de perder o lugar delas ali, né? Então, o engajamento, a motivação, né? O esforço da pessoa aumenta, né? Muito mais quando você oferece um ambiente desse de qualidade, né? E já que você começou a falar de ROI, né? De Return over Investment, né? Queria aproveitar aqui e trazer até um case aqui da Condal, né? Em Londres. Eles investiram na certificação WELL. A certificação WELL é uma certificação internacional focada na saúde do ambiente de trabalho. Ela não é necessariamente o que a gente aqui no Brasil conhece como o sistema de saúde e segurança do ambiente de trabalho, mas é parecida, porque ela traz um nível a mais, né, sobre saúde, né? Então ela fala sobre qualidade do ar interno, né, controle de compostos voláteis e de CO2 no ambiente, ela fala sobre iluminação cronobiológica, fala sobre biofilia nos ambientes de trabalho. Então, a WELL é um nível muito acima de saúde. E quem ouve a gente falar nisso, né? Qualidade do ar, biofilia, pensa assim, isso é luxo, né? Isso é besteira, isso é coisa para ficar mimando o funcionário, isso não precisa disso. Gente, olha só, eles investiram na certificação WELL, né, na empresa deles, e eles economizaram 200 mil libras por ano, só com a redução de turnover e absenteísmo. Eles falaram que o projeto se pagou em 4 meses. Né? Isso foi o caso da Condal, em Londres. E a gente tem um outro exemplo bem mais pertinho da gente, que é da Sherwin-Williams, aqui da sede da Sherwin-Williams na América Central, que também ela não focou na certificação WELL especificamente, porque são vários pontos, é bem complicado de conseguir, mas eles focaram de fato na qualidade do ar, e a Sherwin-Williams, não sei se você sabe, mas ela é aquela empresa que trabalha com pigmentação, com tintas, né? Então, o ar da fábrica lá já é bem tóxico, né? Então, eles focaram na qualidade do ar e nos materiais do ambiente, né? Porque todo o material à nossa volta, ele está em decomposição, né? A parede está em decomposição, ou a cadeira, o piso está em decomposição. E quando os materiais eles estão em decomposição, que é normal, eles podem liberar alguns compostos voláteis, tá? Por isso que nessas certificações tem alguns materiais, algumas resinas, por exemplo, vernizes, que é recomendável não utilizar para evitar, né, que o ar fique contaminado por isso. E aí a Sherwin-Williams investiu nisso, melhorando os materiais que eram aplicados ali na sede, a qualidade do ar, e eles reduziram em 68% as queixas por problemas respiratórios e reduziram em 44% o absenteísmo. Então, assim, se isso não é dinheiro que deixa de sair da empresa, eu não sei o que é, né? Então, já que a gente está falando de investimento, né? A gente sabe que os C-levels aí só olham mais os números, né? Os números, né? Você já trouxe um exemplo aí, aqui a gente já tem mais dois outros cases, né? Assim, acho que a pessoa que não vê isso realmente vai ficar para trás. Já está para trás, né? Vai ficar ficando cada vez mais para trás. Né? É assim, eu acho que para a gente ir para o nosso, e caminhando aqui para o nosso encerramento, né? Lamentavelmente, porque eu adoraria continuar aqui, eu queria comentar sobre duas dicas, para a gente refletir sobre isso e concluir depois com aquilo que a gente está tentando falar aqui no país, que é a NR1, né?
Qual é o objetivo dela, e qual é a expectativa, qual é a perspectiva, né? Expectativa eu nem gosto de falar, porque a gente sabe qual é o resultado de uma expectativa normalmente. Eu gosto de falar de perspectivas, né? E a gente já teve algumas histórias com a NR1, porque ela já devia estar implantada desde o ano passado. Mas, enfim. Então, assim, eu sou um consultor executivo, que eu mais modernamente chamado de Business Advisor. E, como tal, eu ponho a mão na massa. Eu nunca falo apenas e falo, agora vocês façam. Não, eu adoro pôr a mão na massa. E gosto muito de falar daquilo que eu já vivenciei, como eu já dei aqui alguns exemplos nesse nosso encontro, né? E dois exemplos, duas dicas que já estão provadas aqui, que têm sua relevância. Elas não são, como nada é, né, 100% implementáveis ou válidas, mas elas são bastante eficientes onde elas cabem. Então, a flexibilidade de horário, por exemplo, ela é incrivelmente satisfatória onde ela cabe. Né? Onde ela cabe? Ela cabe em funções, em times, em equipes, né? Que tenham determinados tipos de função. Então, desde muitos anos, não importa quantas décadas, eu tinha a condição de a minha função me permitia arrastar a minha agenda para ela começar às 10 da manhã. Então, o que acontecia comigo? Eu tinha que andar 22 quilômetros de carro para chegar no escritório, na empresa. 22 quilômetros em São Paulo, no horário de rush, é 1h30. Né? Então, e eu dependia de carro. Hoje em dia eu nem dependeria disso, porque tem outras alternativas. Mas eu dependia do carro. Então, eu jogava fora esse horário, eu jogaria fora isso. Mas eu mudei a minha agenda e falei, não, eu vou começar às 10 e não às 8. E às 10, eu fazia o mesmo trajeto em 40 minutos, tranquilo. Não chegava estressado. Não chegava estressado, curtia mais a direção, etc, etc. E ao invés de sair no rush da tarde, eu saía à noite. Depois. Eu adoro a noite, eu prefiro a noite, então eu enxergo melhor a noite. Então, eu chegava em casa em 30, 40 minutos, tranquilamente, fugindo do rush. E muita gente que trabalhava comigo tinha a mesma característica, mesmo tendo funções mais operacionais. E aí eu dizia, você faz faculdade à noite? Não. Quer fazer uma agenda arrastada para mais? Faça comigo. Porque quem tem faculdade à noite não adianta, tem que terminar no horário comercial tradicional e ir direto correndinho para a faculdade. Né? Porque, infelizmente, a faculdade, especialmente naquela época, não tinha EAD, então era integral e etc. Então, a flexibilidade de horário, ela não é uma coisa assustadora. Basta você pensar nela do jeito certo, com estratégia, mais uma vez. Né? E aí, um arquiteto pode olhar para o escritório, para a empresa ou para o espaço e falar assim, olha, empresário, você pode até economizar metros quadrados e transformar aqui a nossa estrutura de uma tal forma e tudo mais. Por quê? Porque pode ser que tenha menos gente em alguns horários. Sim. Onde todo mundo está aqui, não precisa mais todo mundo estar aqui. E por aí vai. Né? E um outro indicador muito importante, e que tem aqui um indicador que diz que 73% das pessoas que estão procurando emprego, por causa do retorno ao presencial, eles causam um receio no empresário de perder peças-chave. Que é aquilo que a gente conversou lá no começo da nossa live, a gente estava falando. Sim. Bom, se o medo é perder peças-chave, antecipa. Não chega no problema, antecipe-se ao problema. Convida a gente para conversar. Né? Vamos fazer pesquisas dentro do seu ambiente. Mas não é pesquisa quantitativa, é pesquisa de fato, profunda, para analisar o perfil das pessoas, o perfil das atividades, o perfil dos ambientes, o quanto que uma providência, entre aspas, simples, de colocar
uma iluminação mais adequada, uma cor de parede mais adequada, um tipo de mobiliário, eu não sei, né? Ou a distribuição, enfim, a parte arquitetônica do negócio, né? Especialmente aquela que você é especialista, que é a neuroarquitetura, que é mágico isso, né? Responder para você onde é que você tem que investir o seu tempo e o seu dinheiro para eliminar o risco, não é diminuir, é eliminar o risco de ter ou de perder peças-chave. Porque você não controla quem você vai... mas a pessoa era do meu time já há 20 anos, ou está muito feliz, começou comigo, ela é devedora e tal. Mentira! Mentira! Na parte prática, se você não atender às necessidades humanas dela, o mundo é outro hoje. Né? Então, pensa um pouquinho. E a tal da NR1, ela não pode ser uma pesquisa simples, cíclica, que meça matematicamente alguns números e resulte em alguns percentuais para algumas ações. E sem ação também, né? É muito mais profundo. É humano. O que eu mais amo no conceito da NR1 é que ela desenvolve a humanidade nas relações dentro das empresas. Aí eu tenho visto aí várias plataformas ocupadas em começar a medir como consequência de ações diárias que inspiram o líder a ser ele um inspirador do próprio colaborador operacional. E aí, se somar a tudo aquilo que é arquitetura bem planejada, bem pensada, que pode ser mais econômica que aquela que foi feita lá em algum momento. Exatamente. Pode ser, não, muitas vezes é. Né? Mais econômica e mais inteligente, o resultado vem muito rápido. Então, a minha expectativa e a nossa provocação aqui para a plateia, para a audiência, sobre a NR1, é assunto para a gente voltar aqui 30 vezes. Várias vezes, não acaba. Porque não acaba. A gente vai aprender muita coisa com isso. Então, já deixo aqui meu convite para as pessoas poderem pensar em conversar com a gente, né? Abre a agenda, não custa nada conversar, abrir a pauta para ver onde é que a gente consegue chegar. Porque exemplos a gente mostrou aqui que a gente tem bastante. Exatamente. Inclusive, lembrando que esse QR Code que está aqui no cantinho esquerdo da tela vai direcionar vocês a um diagnóstico gratuito para saber se o seu ambiente ele está de fato saudável ou se você está precisando da gente. Então aproveita, porque é bem interessante, qualquer pessoa pode responder, tá? Pode ser o gestor do RH, o gestor de facilities, um diretor, tá? Basta observar bem as características ali do seu ambiente quando você estiver lá, responde ali, vê o que está batendo, o que não dá, e você vai saber se o seu ambiente de fato é um ambiente saudável para a sua equipe, ou se você está precisando aí bater um bate-papo aqui comigo e com o Edson. E finalizando também, né, o Edson deu as dicas dele, eu também vou dar algumas dicas finais aqui, né, para esse assunto que está só começando, né, mas falando sobre a neuroarquitetura, né, é importante a gente criar no ambiente, né, nós falamos sobre isso aqui, zonas de refúgio, né. O Brasil, gente, ele é recordista em burnout, tá? Então, o escritório, ele precisa de uma sala de descompressão real, né? Eu tenho visto muitas salas de descompressão, tem alguns aeroportos que estão fazendo, principalmente salas voltadas para o público neurodivergente, né? Autistas e tudo mais. Gente, infelizmente, não sigam esses exemplos, tá? Eles são péssimos. Eles simplesmente pegaram uma salinha qualquer ali, fizeram uma coisa de qualquer jeito, ficou parecendo uma coisa no meu jardim de infância e chamaram aquilo de sala de descompressão. Não sigam esse exemplo, tá? Contratem realmente um profissional especialista nisso, porque esse tipo de ambiente não é brincadeira e os ambientes de trabalho precisam disso, tá? Principalmente em locais
onde as pessoas trabalham muito tempo com atividades muito complexas e analíticas, porque a fadiga mental ela é muito grande. E chega um momento em que a pessoa, se não consegue abaixar, se não consegue liberar, né, um pouco dos estímulos sensoriais, ela não consegue mais pensar. Chega 4 horas da tarde, ela já não consegue mais raciocinar, tá? Acústica é simplesmente um dos itens mais importantes de todo o ambiente de trabalho, tá? Você não precisa reformar o seu escritório inteiro para você ter um desempenho acústico, tá? Você pode usar divisórias, biombos, divisórias de mesa, nuvens, carpetes, né? Enfim, você pode criar cabines, pequenas cabines em algum lugar quando a pessoa vai fazer alguma ligação, alguma reunião virtual um pouco mais barulhenta, né? Você pode criar soluções que não precisem de uma reforma completa no seu ambiente, tá? Para você conseguir proporcionar conforto acústico no seu espaço. E um principal também que pega muito com a questão da WELL, né, que é o certificado de ambientes saudáveis, é a questão da biofilia, tá? Planta não é decoração, tá? E também encher o escritório de planta também não é biofilia, né? Biofilia tem toda uma ciência, né, de você utilizar não só as plantas, mas reproduzir características que se encontram presentes na natureza, né? Então a gente tem a temperatura e a umidade do ar, que é importante, o tipo de iluminação, as texturas, as formas geométricas, tá? Além das plantas, como eu falei, né? Tudo isso remete à biofilia, né? Planta não é decoração. As plantas, isso já tem estudos científicos mostrando isso, elas reduzem o estresse, tá? E algumas plantas, inclusive, se não me engano, a jiboia, espada de São Jorge, tem algumas plantas que elas têm a capacidade, sim, de melhorar a qualidade do ar, tá? Então, pensem nesses pontinhos aí para vocês começarem agora 2026, ainda mais vocês que estão voltando aí 100% para o presencial, para deixar o ambiente de trabalho de vocês bacana. Vamos começar a trabalhar, né, janeiro branco, né, que a gente está nesse mês de janeiro branco. Vamos fazer valer a pena esse janeiro branco ainda não, Edson? Alô? Vamos fazer valer a pena a vida, né? Sim, com certeza. Porque a NR1, assim como tudo isso que a gente está conversando aqui, é para pegar a mente e o coração de cada pessoa. Porque ficar esperando o outro, ficar esperando o empresário, ficar esperando o funcionário, ficar esperando a outra pessoa agir ou reagir, é uma ilusão muito grande. A gente precisa fazer por nós, primeiro, e fazendo por nós, a gente inspira os outros a fazer as coisas, né? Com certeza. Isso está num mandamento aí, né? Isso não estou inventando, isso está num mandamento aí. Então, primeiro, pense em você do ponto de vista da sua saúde, né? E daquilo que você pode recomendar para o seu empregador hoje. Porque ele não só, mesmo que ele não goste da ideia, do assunto ou do dinheiro sendo gasto na cabeça dele por isso, né? Ele está sendo obrigado a pautar. Sim. A NR1 é uma obrigação. É uma obrigação. De qualquer tipo de empresa, em qualquer tamanho de empresa. Então, leva o assunto, provoca o assunto de uma forma inteligente, de uma forma inspiradora. Quando você falou aí das plantas nos ambientes, eu certa vez eu sugeri, foi até uma brincadeira que acabou dando certo, eu nem imaginava que fosse dar tão certo. Eu sugeri para uma determinada equipe trazer grão de feijão cru, in natura, no dia seguinte para o trabalho, que eu queria fazer uma brincadeira. A maioria esqueceu, obviamente, outra parte achou que era brincadeira da minha parte, e teve alguém lá que trouxe um punhadinho de feijão, e na verdade eu queria 1 grão de cada um. Aí pegamos um copinho de café, um copinho de plástico, eu mesmo coloquei lá, trouxe algodão, e eu fiz com que todos fizessem aquilo que na minha época, hoje eu não sei, mas na minha época a gente fazia quando a gente era criança na escola. Né? Bota lá o algodão dentro do copinho, bota a água, molha o algodão, bota o grão de feijão dentro ali do algodãozinho e espera.
No dia seguinte, como é que está o teu feijão? Alguns já mexeram, outros já apontaram, o outro está quietinho do mesmo jeito, e cada um reagiu de um jeito. No terceiro dia, todos os grãos já estavam com algum nível da hastezinha já está aparecendo. Por que eu fiz isso? Porque cada feijão é um feijão. Todos eles vão dar o mesmo resultado, mas cada um no seu ritmo, cada um na sua velocidade. E eu fiz aquela equipe pensar em si mesmo. E a liderança olhar para cada um dos seus liderados como um grãozinho de feijão. Incluindo-se na análise, porque também tinha o feijãozinho dele. Né? Então, Priscila, você não tem ideia, viu, pessoal que está me escutando aqui? Eu sei lá quando é que vocês vão escutar essa live, mas daqui a alguns anos, talvez, ela vai estar publicada ainda. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que levaram no dia seguinte, ou nos dias seguintes, vasinhos bonitinhos para colocar o vasinho de plástico dentro, um enfeite sobre a própria mesa. E começaram a acompanhar e conversar com o feijãozinho. Olha só. Porque durante o expediente ali, cada um com uma certa função, a gente pegava gente conversando com o feijão, fazendo carinho no feijão, sabe? Durante o dia, o feijão cresce, cria a primeira folha, a pessoa mostra para o coleguinha a primeira folha do feijão, e todo etc. Todo mundo virou mãe de planta, pai de planta, né? E tal. E como uma coisa tão infantil, vamos dizer assim, vira assunto profundo dentro do ambiente de trabalho com gente de muitas idades, várias idades, todas as idades, que eu sempre trabalhei com equipes de todas as idades, especialmente desde os jovens aprendizes até as pessoas mais velhas do que eu na época, né? Hoje mais velho do que eu não é tão fácil assim, mas na época tinha gente lá mais velha do que eu. E cada uma delas enxergando aquilo à sua forma. Imagina a riqueza das conversas no cafezinho. Então, eu atingi meu objetivo, mas o objetivo foi muito superado. Foi além, Muito além. Eu aprendi muito com aquilo que eles me devolveram, né? Então, olha onde a gente consegue chegar com a nossa mente. Quando você fala da qualidade do ar que eu respiro, da iluminação, da cor da parede, eu sei lá, e tal, e das plantas, do peixe, né, do aquário, eu não sei, né, das coisas todas, e tudo mais, que as pessoas são capazes de investir dentro das suas estruturas, ou de investir no seu próprio espaço, né, investindo em si mesmos e nos seus, que é uma inspiração que eu torço muito para que a NR1 traga para as pessoas, né? Então, de novo, mais uma vez, estamos à disposição para conversarmos. Isso aqui foi uma experiência impagável para mim, e eu tenho certeza que para você, e tomara que para as pessoas que assistirem. A gente vai produzir cortes dessa nossa conversa, a gente vai repetir isso algumas vezes para evoluir nesses assuntos, e estamos à disposição desde já para, como a Priscila deixou o recado aqui, tem um QR Code aqui, que é só você abrir essa coisa, né? E você vai ser direcionado para algum produto que você vai começar a abrir a sua mente e seu coração para conversar com a gente. Então, são todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença. Com certeza. Bom, obrigada, Edson, pelo seu tempo. Só 1h30, só. Para nós é fácil. A gente conseguiu, viu? 1h30. Para quem fica 2h30, 1h30 foi ótimo. Foi fácil, né? Mas não faltou assunto, porque tem assunto sobrando. Não, já tem na lista aqui para a próxima live já. Maravilha, maravilha. Então, obrigado. Muito obrigada pela participação, né? E nossa próxima live é no mês que vem ou nesse mês ainda? Não, nesse mês ainda. Nesse mês ainda, né? Nesse mês ainda. Não vamos deixar a turma esquecer da gente, não. Com certeza. Então, tá bom. Então é isso. Até a próxima. Boa noite para você. Boa noite para vocês também. Sucesso. Saúde. Tchau, tchau. Tchau.